Fala, artesãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje eu quero falar com vocês sobre levantamento métrico, exatamente. Atendendo a pedidos, vamos aos levantamentos métricos e com isso a gente vai fazer o seguinte, eu vou dizer para vocês alguns passos importantíssimos que a gente tem que ter na hora de um levantamento métrico, mas antes, você já me segue? Se não, clica aí e passa a me seguir, se inscreve no canal. Já dá um like para que eu possa continuar fazendo mais vídeos para vocês. E agora sim, vamos para a aula. Então, vocês vão sair daqui hoje sabendo 3 pontos fortes. Para que serve o levantamento? Quais as medidas que eu preciso levantar, que eu preciso medir efetivamente, e o que eu preciso levar na hora que eu for para o levantamento. Certamente alguns de vocês já devem ter passado pela infeliz experiência de acabar uma bateria, de não levou um lápis, de não levou um caderno, de não levou, enfim, alguns determinados itens que são importantíssimos para a gente poder fazer um levantamento métrico. E vocês já devem ter visto que eu coloquei aqui, ó, um papel. Vou desenhar para vocês como eu costumo fazer e certamente considero que seja um método que funciona muito. Eu não costumo voltar para poder pegar nenhum tipo de medida que tenha faltado. Perfeito? E aí, sem mais mimimi, vou dividir tela com vocês e a gente começa a falar com ela já dividida. Eu falo para vocês o seguinte: para que serve o levantamento métrico? Vamos lá. O levantamento nada mais é do que o passo mais importante que a gente dá antes de fazer qualquer tipo de projeto. Seja ele um projeto num terreno ou seja ele dentro de um ambiente. Então, assim, ele serve para que a gente possa obter. Então, serve. Bonitinho, né? Serve para que possamos obter informações precisas de um determinado local onde será executado um projeto. Vamos escrever desse jeito aqui, então, só para ficar claro para vocês. Então, assim, tem um projeto para fazer, vou fazer o levantamento. O que eu considero importantíssimo lembrar, né? Lembra de levar papel, lembra de levar lápis, lembra de levar borracha, lembra de levar caneta. Então, são pontos importantíssimos que a gente não pode realmente deixar de ter com a gente, tá? Mas antes de falar deles, eu quero falar com vocês, assim, quais as medidas que a gente precisa levantar. Então, assim, de cara, partiu o levantamento, chegou no levantamento, importantíssimo, um parêntese, jamais esqueça de levar água, jamais esqueça de levar pelo menos um lanchinho, porque quando a gente vai para o levantamento, a gente começa, mas a gente não sabe a hora que a gente termina. Por mais que seja um levantamento simples, a gente tem que buscar todos os detalhes. Você tem que pensar o seguinte: eu não quero voltar aqui, porque você voltar, você tem gasto novamente, né? Isso tem que estar pensado lá quando você faz a planilha de gastos. Mas mais que isso, você tem que pegar todos os detalhes. Então você vai levar tempo fazendo e faça com calma. Reserve dia de levantamento para levantamento. Não queira fazer, de manhã eu vou fazer o levantamento, à tarde eu vou fazer outra coisa, dependendo do tamanho do levantamento, claro. Mas de modo geral, reserve o dia do levantamento para levantamento,
E na sequência desse levantamento você, ou quem trabalha com você, passa esse levantamento a limpo, beleza? Já coloca ele no sistema. Então, vou abrir um parêntese aqui, ó. Eu vou botar uma observação aqui. Vai entrar como um OBS. No dia do levantamento, não agende mais tarefas, ok? Isso é primordial. Isso é primordial. E o que eu preciso medir? Antes de qualquer coisa, assim que você chegar no local que você for medir, sugiro que você pegue o seu caderno, o seu lápis ou a sua lapiseira. É importantíssimo que você leve lapiseiras ou lápis de cores diferentes e leva também canetas de cor diferente. Por quê? Porque às vezes você precisa fazer uma marcação melhor para que aquela anotação que você fez não saia do papel, não fuja. O lápis, às vezes, a gente mexendo, passa a mão e aí dá uma borrada. Então, assim, é muito importante que todos esses dados estejam muito bem amarrados para que você possa tê-los na hora da execução. Beleza? Antes de qualquer coisa, antes de começar a medição, eu costumo fazer o levantamento de vídeo. Então, hoje, no celular, né, você costuma ter o levantamento muito tranquilo, assim, muito bom. E aí, eu uso um aplicativo que eu vou deixar anotado aqui embaixo, que ele faz o seguinte, deixa eu abrir aqui só para ver se dá para vocês verem, mas eu costumo abrir esse aplicativo. E aí, esse aplicativo aqui no canto, acho que não vai dar para focar, não vai dar para focar, mas ele me dá a data, quer dizer, eu consigo configurar nele data, local, porque ele pega via satélite, e então com isso eu faço um vídeo técnico, tá? Onde eu pego entrada e vou fazendo todo o percurso do apartamento, enfim, do local que vai ser feito o levantamento. Com isso você garante a fidelidade visual, além das fotos, de tudo que você está captando naquele momento. Então, assim, faça ele direto, sem pausas. Esse aplicativo você consegue pausar, então você pausa, continua fazendo a filmagem inteira, de quadro de luz, de tudo. Depois você vem, faz o seu desenho, que eu vou fazer com vocês aqui agora, para poder dar início ao levantamento efetivamente, ok? Então, na hora que eu tenho o meu papel em branco, eu começo a elaborar o meu levantamento. Então, vou partir aqui de um quadrado, não tão quadrado assim, mas eu faço todos os processos internos que eu tenho. Então, elaborei aqui a parede, né? Simulei a parede. Você marca acesso com porta. Você marca posicionamento de uma janela. Isso tudo, gente, numa parte visual. Eu não estou ainda entrando em todos os detalhes sobre esse ambiente que eu estou levantando, ok? Se eu tiver qualquer outro elemento, eu vou colocar, sem dúvida nenhuma. Eu sugiro que se for interior,
que você faça uma segunda planta, ainda do mesmo ambiente, ok? Para que você possa colocar o mobiliário. Por mais que ele talvez não seja mexido, ou seja, o cliente vai manter, né? Mas você vai precisar fazer o levantamento desses mobiliários também. Então, duas formas. Uma primeira, onde você posiciona eles, tá? Para poder justamente marcar essas medidas que você tem, caso eles venham a ficar nos mesmos lugares. Agora, voltando para esse primeiro caso, quando eu faço isso, eu já começo a marcar internamente todas as minhas linhas de cota, beleza? Supondo que eu tenho uma outra janelinha aqui, esse ambiente ele tem uma outra saletinha aqui, então eu marco a linha de cota de todos esses ambientes que eu tenho, perfeito? E assim eu venho fazendo. Então aqui eu marco o posicionamento de boneca, tamanho de porta, tamanho de parede. E por aí vai. Então venho aqui, posiciono, posiciono, posiciono. Isso aqui, beleza. Até aí, ok? Ou seja, nessas linhas guias eu vou botar as minhas cotas. Consigo saber a espessura dessa parede. Supondo que a gente tenha, claro, uma porta de acesso que precisa ter. Beleza até aqui? Maravilha. Então, janela é importantíssimo que a gente faça a altura dessa janela e o peitoril que ela tem. Perfeito? Então, eu preciso de altura da janela e o peitoril. O que eu quero dizer com isso? Vou botar aqui nesse cantinho, ó. Se você quiser, você também pode fazer, ó, um croquis. Sempre puxa um croquis para que lá na frente, quando você estiver fazendo todo o processo, você não tenha dúvida nenhuma. Então, se a janela está posicionada aqui, e eu quero mostrar meu peitoril aqui, ó, puxa lá, bota lá qual é a altura desse peitoril. O mesmo para essa outra janela que eu tenho aqui. Eu vou precisar do peitoril e vou precisar da altura. A porta, preciso saber qual é a altura dessa porta. Preciso de pé direito. Se eu tiver uma viga passando por aqui, eu preciso saber desse pé direito até a laje, eu preciso saber desse pé direito até a viga, eu preciso saber a distância que essa viga se encontra das paredes, eu preciso saber a medida que essa viga tem, ok? Tudo isso eu preciso saber. Então, para que fique claro para a gente, para que fique claro, desculpa a notificação que apareceu, mas para que fique claro para a gente, o que a gente precisa? De todas as medidas de parede, precisamos de todas as medidas de peitoris. Vou botar medir, vou botar assim, ó, medir peitoril de janela. Medir extensão de parede, medir peitoril de janela, medir altura da janela. Se essa janela, galera, tiver um detalhe, puxa uma seta que nem eu fiz aqui, ó,
puxa aqui e faz o detalhe dessa janela também. Isso é importantíssimo. Cada detalhe desse que você faz, você evita um retorno, sabe? Então, e sem pressa. Fundamental é estar sem pressa. Medir a altura da janela. Medir pé direito, né? Vou botar assim. Medir o pé direito. Medir o H, a altura, né? Da viga, se tiver viga. Fundamental isso. Importantíssimo, vocês não podem esquecer disso em nenhum momento. Medir o pé direito até a viga. Então, na verdade, se for ficar difícil ali, né, a altura da viga, você consegue pegar inclusive no pé direito menos a altura do pé direito até sob a viga. Então, isso te dá a altura da viga, né? A largura dessa viga. Porta. Viu que eu voltei? A altura da porta. Então, com isso, você vai fechando todas as possibilidades de qualquer tipo de esquecimento. Isso falando, claro, de início de medição de ambiente, né? E é fundamental, assim, que você veja se você tem uma janela, se são duas janelas. Em cada ambiente você precisa entender tudo da dinâmica que você tem. Se essa janela é uma janela que tem um peitoril mais baixo, ela vai ter uma determinada altura, então ela ainda vai ter, né, uma folga, mais uma medida em cima dela. Importantíssimo detectar se estamos, não vou botar detectar, se o teto é rebaixado. Por quê? Na hora que você estiver projetando, você vai parar para analisar se você consegue ter ganho de pé direito, por exemplo. De repente você consegue ampliar esse pé direito dentro do projeto que você tem. O levantamento, ele é a alma do negócio. Se você não fizer esse levantamento extremamente bem feito, você muito provavelmente vai ter problema lá na frente, tá? Então, detectar se você está com rebaixo ou não. Esses são os nossos pontos primários. Desníveis. Desníveis. Importantíssimo para saber se tem algum desnível. Às vezes você está num ambiente que ele tem um degrau. Então, assim, isso tudo precisa ser muito bem visto. Agora, tendo isso tudo captado, anotado, anota numa só direção. Ou seja, cadê? Perdi a caneta. Se eu estou anotando minha numeração, geralmente a gente faz isso da esquerda para a direita, tá? Então, se eu anoto aqui, eu continuo dando sequência para cá. E na vertical, posição superior à linha guia, a gente vem anotando também. Beleza? No levantamento de mobiliário, eu sugiro que vocês peguem sempre os mobiliários que vão ser reaproveitados, claro, né? Então, já faz o seu briefing com o cliente, pergunta a ele quais são os mobiliários que vão ser mantidos no projeto e você começa a anotar, tipo, geladeira, medida X por Y,
Então, assim, isso tudo você vai fazendo a anotação no seu levantamento, tá? Por isso que eu digo que, assim, o dia de levantamento é um dia que você não tem que pensar em mais nada, absolutamente mais nada. É só o levantamento mesmo. Então, aqui, pé direito, tudo que você precisa. Se você tiver degrau, conta a altura do espelho, conta a medida do piso, bata essas informações para que seu desenho fique o mais sem margem de erro possíveis, ok? Isso a gente falando de todas as medidas de ambiente. De mobiliário, eu dei uma pincelada, não é o foco hoje, posso fazer uma aula sobre isso se vocês quiserem, mas o nosso foco hoje é ambiente, então, se teto é flutuante, se teto tem gesso, tudo, gente, anota tudo. Garanto que vocês não vão se arrepender, beleza? Até aqui tá claro, tenho certeza. O que eu preciso levar? Aí é que são elas. Vamos nós para o que você precisa levar? Importante o seguinte também, vou voltar 2 minutos aqui, ó. No levantamento ainda, no que você precisa medir, faça um levantamento das tomadas, tá? Quais são as alturas das tomadas? Vou botar aqui, ó. Tomadas e interruptores. Porque muitas das vezes, falando de reforma, às vezes você mantém o alinhamento de uma tomada já existente. Então, se hoje você costuma projetar com interruptores a 1,10 e talvez seja uma casa onde os interruptores estão a 1,20, vai ficar, né, desalinhado e isso não ficaria bacana no seu projeto. Então, eu sugiro que realmente que você faça o levantamento das tomadas. Se é uma tomada dupla, se é uma tomada simples, que lâmpada ela está se acendendo, né? Ou seja, as seções, pelo menos isso, fazer uma anotação básica para que você já saiba, mesmo que você vai fazer o projeto todo, sabe assim, vai tirar todos os fios e tal, mas já faça porque isso, se tiver sido feito um projeto antes, talvez isso diga muito sobre o cliente também. Então, se preocupe com isso, tá? Essas anotações são fundamentais para que você possa ter clareza. Se quiser, escreve aqui embaixo, me pede que eu faça um outro vídeo sobre levantamento de um outro ambiente específico. Por exemplo, banheiro. Banheiro tem muito detalhe que vocês não podem esquecer, gente. E faz, claro, se vocês não quiserem, eu tenho, manda aí, eu quero, que eu mando para vocês um checklist para que você não esqueça de absolutamente nenhum detalhe no seu levantamento, ok? O que preciso levar? Bom, de cara eu vou dizer para vocês, essa daqui pode ser a mais pesadinha, mas ela é imprescindível que a gente tenha ela com a gente. Uma trena de pelo menos seus 5 metros, e se você tiver uma de 30, ok, leva, dependendo do ambiente que você estiver fazendo a medição. Mas a de 5, ela já, de 5 ou de 10, é porque a de 10 começa a ficar pesada, mas a de 5 já ajuda muito. Essa trena é excelente, sem dúvida nenhuma, de boa qualidade. Eu sugiro que você leve uma trena reserva. Leva uma trena reserva. Ela pode ser menor. Essa minha aqui eu acho que é de 3 metros. Então, 2 ou 3 metros. Então, ela é mais leve. Então, para você pegar lugares menores, né? Pegar, de repente, uma boneca de uma porta. Então, ela ajuda muito. E aí chega uma hora que, né, o braço cansa. Então, essa daqui se torna uma trena bem boa de você ter no seu kit, tá? A trena de 5, sem dúvida nenhuma, né, ela é mais resistente. Ela não vai dobrar com facilidade, né? Com essa facilidade aqui, ela não vai dobrar, que é diferente dessa, que na hora que você
estende bastante, ela tende a envergar. Ó, já começou. Então, assim, tenha uma trena que te traga segurança na hora de você fazer a medição, tá? Muita gente se enrola um pouco para usar essa daqui na hora de pegar o pé direito. Como eu costumo fazer, vou ensinar para vocês agora, ó. Eu costumo levar o ponto zero pro teto, ok? Levo até o teto, não vou levantar para fazer porque senão posso sair da cena. Sustento ela na minha altura mais ou menos, puxo mais um pouco até abrir meu braço, ó, estico o braço inteiro, faço a dobradura, pego no joelho, estico mais para poder chegar no chão, ok? Isso me ajuda muito, aprendi lá no início, me ensinaram sem dúvida nenhuma, um cara chamado Anselmo me ensinou muita coisa sobre levantamento. Então, assim, ir para a obra, ir para o campo te ajuda demais, demais. Fora essas duas, então, só para a gente não se perder aqui, ó, treina pelo menos de 5 metros, treina pelo menos de 2 a 3 metros e, porque com isso, inclusive, se a sua trena quebrar na hora de esticar muito, beleza, vai te dar mais trabalho, mas você faz com a menor, saca? Então, assim, isso se chama backup. Isso se chama backup e a gente não pode esquecer disso. Fora isso, no pescoço das pessoas que trabalham comigo, sempre uma trena a laser. Eu uso, não querendo fazer a analogia marca, mas é uma boa trena, onde você sempre vai ter, então eu só tiro aqui, né, eu uso um pliquezinho, isso aqui fica preso no pescoço, então ela é de muita facilidade, então na hora que você liga, encosta onde você quiser, e quando ele bota um nível, um destino, e você consegue a medida ali precisa, né? Agora, a trena digital, que é essa daqui, eu ainda assim eu bato a medida, tá? Então, falando sobre trena, deixa eu desligar. Falando sobre trena, então, trena digital. Ela não é cara, tá? Eu uso a básica aqui, me funciona super bem. Existe uma outra que já te calcula a área, inclusive. Acho que essa daqui também calcula, não lembro. Mas não é o objetivo para o levantamento. Mas seja trena tradicional ou seja trena laser, eu costumo revisar. Eu bato a medida 2 ou 3 vezes, dependendo de onde seja, tá? Isso é fundamental para que vocês também não percam esse time de estar ali, porque às vezes bate uma, na hora que você vai passar o levantamento ali, você olha e fala assim, putz, não tá fechando, e às vezes é uma medida que você deixou passar sem querer, alguém falou com você na hora, você distraiu, então assim, faça e repita. Repita a ação, que vai por mim que você vai garantir. Não vai ser porque eu bati essa medida, vim aqui e bati de novo, que né, eu vou passar 3 dias fazendo levantamento. Então, assim, certifica de que a medida está certa. Isso vai te dar muita, muita tranquilidade lá na frente. No caso da trena digital, sem dúvida nenhuma, seu backup são pilhas de reserva, tá? É importantíssimo que você tenha pilha reserva para poder levar
junto com você, tá? Dura bastante, tá? A pilha dura bastante. Costumo levar esse nívelzinho aqui, ó. Ele é pequenininho, mas ele é um nível, tá vendo? Então, ele ajuda para algumas situações também. No meu kit, eu também tenho, e eu sugiro que vocês tenham, ou um transferidor, ou o esquadro, mas eu uso esse aqui, que é um transferidor ou régua digital. Tá vendo que ele abre a angulação? Então, assim, para todos aqueles ambientes que não são com as medidas geográficas certinhas, não tem um ângulo de 90 graus, ele funciona perfeitamente. Então, quando a gente liga, ele está aqui, ó, posicionado no 0, acho que dá para vocês verem. E conforme eu abro, ele já vai colocando aqui a medida de angulação, tá vendo? Então, ele vai alterando a medida de angulação conforme eu vou fazendo. Então, se eu tenho que medir este ângulo daqui, você encosta, abre até o limite e ele te dá o ângulo certinho. Ali, por exemplo, está um pouquinho decidido, então está batendo 87, não está batendo 90. Então, assim, sempre que você fecha, você se certifica aqui, aí você zera ele de novo, tá vendo? Ó, zerei ele de novo e aí você parte para uma nova medição. Tá claro isso para vocês? Então, uma régua, se quiser, me manda aqui me manda uma mensagem que eu te falo o caminho das pedras para ter uma igual a essa. Então, régua digital, ok? Ou transferidor, aí vai de acordo. Costumo levar, não necessariamente eu uso, tá? Mas eu costumo ter sempre 2 outros equipamentos. Esses equipamentos não são obrigatórios para um levantamento. O que eu coloquei até aqui, os 4 itens colocados até agora, eu considero que são importantes. Tem mais um aqui que eu não coloquei, que eu costumo ter também, porque não está aqui na minha bolsa, está na outra, mas é o próprio metro. Porque agora, veja, vamos lá. Se você está medindo com trena, meça com trena, ok? O meu metro eu levo de SOS, porque se eu precisar, aí tudo, se der zero em tudo, eu ainda tenho um metro para poder me ajudar, tá? Então, esses são os 5 equipamentos aqui que eu considero importantíssimos, imprescindíveis de você ter junto com você no levantamento. Tem mais 3 itens que eu costumo ter comigo. 2 equipamentos que eu falei para vocês agora, né? Costumo ter essa bola de gude, porque isso me dá também segurança de determinados desníveis para poder certificar quando o cliente faz algum tipo de comentário, enfim, sobre algum piso, alguma coisa. Então, geralmente, ó, eu tenho 2 bolinhas comigo. E tem mais um item que eu considero, 2 equipamentos que eu considero assim, bons de você ter, mas não que sejam essenciais, tá? Um é esse detetor de tubulações, tá? Eu tenho esse detetor. O meu antigo, ele é feinho, mas ele funciona bem. Então, na hora que você passa ele na parede,
ele dá um apito e você sabe exatamente se você tem alguma coisa passando por ali. Aqui nessa parede eu acho que eu não tenho, talvez, ó, vendo ali? Aqui ele tá sem som, mas ele dá um apito, ó, tá com som. Então ele dá um apito. Eu tenho aqui atrás toda a minha tubulação da parte de dados. Então ele capta, é interessante. E se quiser saber mais sobre ele, me manda uma mensagem que eu explico para você. E o meu outro, eu acabei esquecendo num cliente, vou pegar semana que vem, mas é o luxímetro, justamente para você poder ter a medição da luz, né? E isso, às vezes, numa conversa, você acaba mostrando toda a sua autoridade em relação àquele assunto. Mas eu mostro para vocês num outro momento, num outro vídeo sobre ou iluminação ou sobre levantamento da parte de teto. Claro que neste levantamento também é importante você falar sobre colocar todos os pontos que você tem de luz. Lembra quando eu falei dos interruptores? Não esquece que eles têm que estar associados a alguma iluminação. Mas, para não esquecer, se você não segue o canal, segue a partir de agora. Deixa o seu like aqui nesse vídeo para que eu possa estar trazendo mais informações relevantes sobre nosso universo para vocês. E para quem não é do nosso universo também, né? Porque vamos lembrar que conhecimento não ocupa espaço. Então, fica aqui essa dica, fica aqui essas informações importantíssimas sobre levantamento. Essa foi uma aula que foi pedida e eu trouxe para vocês. Só dando uma passada aqui, ó, vai ficar aqui para vocês como descomplicar, né? Como descomplicar o levantamento métrico. É isso aí, não tem mimimi. Então, para que serve? O que eu preciso medir e quais equipamentos, né, com o que eu preciso ter em mãos para ter um bom resultado de levantamento. Espero que vocês tenham gostado, eu sei que sim. Deixa um like aqui para que eu possa trazer mais informações e que essas informações tenham sido úteis para vocês, acima de qualquer coisa. Até a próxima aula, a gente se vê por aí.